Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente, mais uma vez vamos debater assuntos pertinentes aqui da nossa região. E hoje eu tenho como convidadas a Laís, presidente da CI de Jaguari, e a Fabrícia, né, vice-presidente da CI de Jaguari e também representante do escritório da Emater, né? Enfim, e por que elas estão aqui? Por uma questão muito especial, no sentido de falar dessa grande cidade que é próxima aqui a Santa Maria, mas que no próximo domingo Jaguari vai fazer 100 anos, né, de aniversário. E claro que nós vamos aqui conversar sobre assuntos da economia local de lá, sobre a questão da relação daquela região com aqui a região central, que tudo faz parte, né, do coração do Rio Grande, enfim, e outras questões relevantes também de como a cidade de Jaguari e a comunidade empresarial de lá está tratando do assunto da pandemia do coronavírus, né, que é a atenção principal, é o assunto principal do momento. Enfim, de imediato já vou passar a primeira pergunta para vocês. Agradeço a possibilidade de vocês estarem aqui no nosso programa do Frente a Frente, né? Enfim, Laís, começo contigo, né? Muito bem-vinda aqui na TV Santa Maria, no Frente a Frente. E já te pergunto, hoje, né, o que tu podes nos dizer em relação à questão da pandemia? Como que foi o impacto lá no meio empresarial, na cidade? Como é que a população está vendo? Eu sei que tu também é da área da saúde, então tu pode nos contribuir tanto do ponto de vista, nos dizer, né, econômico, né, da situação social econômica, como da questão da saúde. Como é que vocês estão enfrentando essa pandemia lá na cidade? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Fabrícia. Agradeço o convite. E nós estamos buscando agora, num segundo momento, essa retomada, né, do comércio, fomentar as ações do comércio para venda, né, para geração de renda. A nossa cidade foi impactada, como, né, toda a região, com o coronavírus. E nossas primeiras ações foram no sentido de capacitar o comércio para o atendimento, né, as medidas de segurança, né, uso de máscara, álcool gel. Então nós iniciamos com uma live, né, para a orientação do comércio para poder vender, né, porque até então não estava a restrição, a abertura. Fizemos alguns vídeos também, o Euzinga, para conscientizar mesmo o consumidor, para que o comércio também pudesse atuar. Nesse segundo momento, então, pensando nessa retomada do comércio, nós fizemos algumas parcerias, né, com o Sebrae, a Prefeitura, o IFAR, lá que é bem forte também. E através dessas ações nós temos buscado, Alexandre, ampliar a efetividade do comércio, né? Sim, claro. Tanto nos horários, né, que a gente lançou. Jaguari não tem o hábito de abrir no sábado à tarde, então uma das nossas ações pleiteamos junto à prefeitura que pudesse ser aberto no sábado à tarde, então ampliando a possibilidade de venda. Né? E através do Sebrae, um curso de gerenciamento de negócios, de alavancagem de negócios, para que os empresários pudessem repensar suas empresas, né? Ah, que bom isso, né? Porque o nosso normal, né, eu acredito que não vamos voltar ao normal que se via antes, né? Jaguari ainda tem uma característica muito analógica, ainda não é trabalhado digital, né, nas lojas, estão recém entrando nesse processo. Então, com essa assessoria do Sebrae, a gente está buscando essa mudança, né, essa reestruturação, reinvenção das empresas, né, a partir desse mundo digital que está aí. Né? Então, a CI tem fomentado isso, essas ações. Então tá. Fabrícia, pelo que eu entendi também, tu tem uma relação na Emater, uma relação de trabalho no relatório. Então, a questão a Emater tem muita contribuição na área do agronegócio, enfim, né? Agricultura, enfim.
O impacto, a gente sabe que na questão da agricultura, principalmente da questão do soja, me perdoe, mas não sei se Jaguari é um grande polo produtor de soja. Acredito que é um pouco mais diversificado lá, né? Enfim, mas teve um impacto negativo, enfim, o que pode nos trazer de como esse setor lá em Jaguari está se comportando em meio à pandemia? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Laís. Obrigado pela oportunidade. Então, falar da configuração desse momento atual, né? Pandemia. Nós enfrentamos também, antes da pandemia, ou em meio à pandemia, um episódio de uma estiagem muito forte, né? Exato. Então, estávamos lidando com o evento estiagem, logo veio a pandemia e nós tínhamos 2 problemas que foram, né, proporcionalmente aí efetivados, né, nesse período. Então, a agricultura ela foi muito impactada, né? Pela estiagem, a produtividade caiu muito. Jaguari é um município que tem a sua base econômica nas atividades agropecuárias. Então, a agricultura, até nós comentávamos, é um setor que vem se superando ao longo do tempo, porque são episódios, né, climáticos, estiagem, enfim, enchentes, e mais essa pandemia, que é algo novo para todos nós, né, Alexandre, tanto para a agricultura quanto para nós urbanos. Então, o setor da agricultura, ele vem se superando. Superou, sim, a estiagem, apesar de que a crise que se instaurou em função da estiagem, ela vai permanecer até a próxima safra e provavelmente até a outra safra. São 2 safras para poder recuperar. A recuperação ela é mínima, gradativa. E o comércio, a indústria e os serviços dependem muito da agricultura, do setor agropecuário no nosso município, né? Então, nós temos um desafio de fortalecer a base, que é o setor agropecuário, para que o comércio, a indústria e os serviços também possam ser fortalecidos e, em meio a esse episódio de pandemia, ter o mínimo de desenvolvimento ou, pelo menos, a manutenção, né? Então, as parcerias, elas são muito importantes. E a Laís também é dessa linha de pensamento, né? Nós temos parceria com o poder público, né? Questão da Câmara de Vereadores, todos os poderes, o IFAR, que nós pensamos em fazer uma pesquisa, porque todas as políticas públicas são desenvolvidas em função de dados. Uhum. Então, nossa primeira preocupação foi fazer uma parceria com o Instituto Federal Farroupilha de São Vicente do Sul, para que fossem levantados dados do comércio, da situação, do fechamento de lojas, enfim, do desemprego, da taxa de desemprego. Então, isso, de posse dessa pesquisa, né, Laís, nós estamos planejando outras ações a nível regional, porque só o município, só nós, a CI Jaguari, nós não podemos mudar o cenário regional, mas nós podemos contribuir para essa mudança. Então, nos próximos passos é fazer, né, encaminhar ofício à Federação, enfim, a órgãos superiores para que possam nivelar a nível de Estado e mesmo de União, né, ações que fortaleçam. Porque o nosso comércio, assim, quando saem as bandeiras, os decretos, a primeira ação é fechar o comércio, né? Claro. E Jaguari é uma cidade pequena. Uhum. Então, os comerciantes ali, a maioria são instituições familiares, né? Empresas familiares que dependem dessa geração e muitas famílias também dependem disso, né? Então, nós temos uma preocupação muito grande, tanto com o setor agropecuário quanto com o comércio. E o setor agropecuário hoje em Jaguari, eu me arrisco a dizer que é o que tem, assim, sustentado e alavancado a economia, o comércio e o serviço, porque demanda muito. Jaguari é um município muito diversificado na questão do setor produtivo primário, né? Então, é agropecuária, agricultura, a base é o fumo, soja, tem uma importância muito relevante, assim. São cerca de 10 mil hectares no município, né? A produtividade esse ano caiu bastante, então falar em pandemia, assim, ó, é complicado no ano de 2020, porque tem outros fatores também que vêm fortalecendo, infelizmente, né, a crise. Não é só uma crise econômica, ela é também de saúde, né? Então, enfrentamos diversas adversidades, mas estamos no caminho.
acho que tu fez um resumo brilhante do município de vocês. Aí eu queria te questionar assim, na questão lá da saúde, como é que está? O impacto teve muitos contágios, enfim, não sei se vocês têm esses números, como está a situação, vamos dizer assim, comparado com outros municípios, está dentro da normalidade ou, enfim, como está nesse sentido o impacto do coronavírus em Jaguari? Eu acredito, né, a visão da saúde é que está estabilizada. Né? Que bom. Nós temos 35 casos, né, e os resultados das testagens não têm dado um aumento significativo. Quando acontece é 1 por semana, mas nós chegamos a ficar mais de 10 dias sem nenhum caso. Opa, que bom! Então, o resultado desses cuidados, né, da conscientização da população, ele tem aparecido, né, nessas baixas taxas de contaminação. Né, a ação da saúde também tem sido eficaz, né, tanto nas campanhas quanto na agilidade de isolar as pessoas que precisam, né, ficar na quarentena. Então tem sido bem efetivo e isso facilita o trabalho, né, puxando para o comércio, porque a gente verifica que o comércio está fazendo a sua parte, né, e as pessoas estão ajudando que o comércio possa fazer a sua parte, possa ficar aberto, né, porque no momento que as taxas estão rebaixadas, né, o poder público, inclusive, pode, dentro de uma limitação, pode flexibilizar, né, a ação do comércio. Que nem a Fabrícia falou, que é um forte ali do município de vocês, a questão é essa interação do agro com o comércio. Se fecha essa relação, há perdas, né? Tanto para as pessoas, também para os negócios, né? Embora a economia de Jaguari seja, né, agropecuária e a agricultura familiar, o comércio tem 55% da geração de renda, comércio e serviços, né, de empregos, com carteiras assinadas. Então é uma parcela bastante grande. O impacto é quase metade da riqueza é formadora oriunda do comércio, né, e serviço, provavelmente, né? Comércio e serviço. Mas vocês estavam falando aqui, eu estava atentamente ouvindo, a questão que vamos agora falar coisas mais positivas, né? A cidade está de aniversário, né? 100 anos, né? E eu percebi que vocês têm uma preocupação muito grande nessa questão de interação. Claro que vocês são dirigentes, representam, né, a classe empresarial, e vocês estão preocupados com isso, né? Se vocês puderem falar um pouco de outras ações, né, de tendência, de aquilo que vocês querem tentar fazer essa interação com outras cidades da região, né, central, enfim, o que vocês estão pretendendo ali nesse e para os próximos anos, né? Nós tínhamos uma programação bem intensa para esse ano do centenário, né, que infelizmente ficou prejudicada pela pandemia, porque não podemos fazer aglomerações. Sim, Nós tínhamos projetos de feiras e tínhamos feito nosso planejamento estratégico baseado nisso, né, e ficamos limitados esse ano, né, Fabrício? Mas para o próximo ano nada impede de vocês, caso a gente tenha uma retomada, né? Enfim, a gente está muito ainda, a gente não sabe o que vai acontecer, né, meninas? O coronavírus nos deixou de uma forma que a gente não pode nem planejar no futuro, porque não se sabe se teremos vacina, se teremos medicação, enfim, como será o próximo ano, se vai ter muitos contágios, enfim. Mas eu entendo que vocês estão com uma perspectiva muito positiva de fazer com que Jaguari se insere no contexto regional. Eu acho que é isso, né, Fabrícia? A característica, assim, então, por ser um município pequeno, como os municípios à volta de Jaguari, por exemplo, Nova Esperança, São Vicente, então essa união, ela é necessária para fortalecer alguns setores, né? E todos os municípios da volta, eles têm essa característica da questão da agropecuária, da agricultura, enfim. E como a Laís disse, o comércio representa, né, em torno de 50%, mas esse comércio também ele tem essa dependência do setor agropecuário. Nós temos, a CI, ela é promotora da FEICOAGRO, que
que é uma feira indústria, comércio e agropecuária do município. O ano passado foi retomada depois de quantos anos, Laís, sem realização? 9 anos sem realização, e ela foi assim uma retomada muito positiva. Nós temos para o próximo ano, nós temos o planejamento, né? Como tu falaste, não sei se será possível a realização, porque enfim, é um cenário muito indefinido, né? Tudo sim, é muito indefinido. Claro. Mas nós temos assim, tem o Cored Vale do Jaguari, que tem algumas ações, né, que fomentam essa união, essa parceria entre os municípios para que se fortaleça. Jaguari não é muito forte a questão da indústria, né? Nós temos algumas indústrias, é mais forte a questão do comércio e os serviços, né, que é bem fortalecido. Mas, por exemplo, o que não se consegue em Jaguari hoje se consegue em Santiago, que é um município próximo. Então, é importante essa interação, essa parceria entre os municípios. E a ACI, nós da ACI, eu acho que várias instituições do município também trabalham nessa linha das parcerias. Porque quando nós somamos esforços, tudo é aperfeiçoado. Sim. Sozinho fazemos algumas coisas, mas eu acho que quando nos unimos, né, tanto dentro do município com as instituições, poder público, enfim, tanto quanto fora, regional. E pela característica desses municípios serem pequenos, eu acho que é necessário essa união para que se fortaleça regionalmente. Desculpa, mas eu acho que é bem isso, essa questão da regionalização é a grande tendência. E também, dado a questão da pandemia, né? Ela fez com que os municípios que não se fortalecerem, se integrarem com outros, vão ficar para trás. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que sim. Pelo que vocês estão falando, é isso que vocês... Eu aproveito e pergunto para vocês, assim, tu falou um ponto interessante, né, Fábio? Que Jaguari não tem um polo industrial, né? Mas não tem dentro do planejamento de estratégia de vocês a ideia de desenvolver lá como é forte a diversificação no agro, né? A questão de pequenas indústrias mais coloniais, de produtos coloniais, esse fortalecimento disso, que é hoje uma grande fonte de renda para esse empresário que está gerenciando esse negócio, como está para a questão do município e regionalmente. Não sei se há essa vontade de ser feito isso lá. O setor da agroindustrialização, né, que é forte, até a Laís é muito preocupada, nós da diretoria somos muito preocupados na questão de levar a ACI, estender até o meio rural em função da importância que representa o município. Então, a agroindustrialização ela ainda é muito informal no nosso município, apesar de que temos experiência, temos agroindústrias tanto com produtos de origem animal quanto vegetal, que já estão formalizadas legalmente, estruturadas, enfim, que já fornecem os produtos tanto dentro do município quanto fora, mas nós temos ainda muitos produtores informais, que é aquele tradicional que processa o seu produto lá na sua propriedade e vende informalmente na cidade. Então isso futuramente pode sim, né, ser uma ação da ACI, mas isso requer muita parceria, como foi falado, né? Claro. A ACI, ela pode, assim, puxar à frente, né? Apoio, né? Isso. Induzir que isso ocorra, né? Isso. Aí eu falo agora em nome da Emater, nós fomentamos muito isso, sim, mas tem alguns entraves que nós precisamos, por exemplo, que o poder público entre com a contribuição de profissionais, né? Da questão da infraestrutura rural. Então, são ações também que requerem essa parceria. Né? Eu te pergunto sobre a questão da infraestrutura. A questão das vias, né, de acesso do meio mais rural de Jaguari com o urbano, isso precisa, mas sempre precisa, né? Mas vamos dizer, dado a circunstância que temos hoje, está acessível para ajudar a fomentar esses negócios ou não lá em Jaguari? Olha, eu posso lhe dizer que hoje estão nas condições, se não ideais, muito próximos a isso, né? Porque o acesso às famílias, por exemplo, nós temos comunidades a 45, 50 quilômetros da sede do município. E as vias, eu como sou extensionista rural também, eu circulo muito por essas vias. Então nós somos, digamos assim, o termômetro
para ver as condições dessas Sim. vias, e hoje eu digo que elas estão quase em condições ideais, apesar que o clima influencia muito, em tempos de chuva, nós temos quase 700 quilômetros de estradas vicinais, de entradas, no interior tem muito disso, tem muita entrada de propriedade, enfim, mas estão em condições sim, porque há uma preocupação muito grande sim, do poder público de viabilizar a questão do escoamento da safra, do acesso dessas famílias à sede do município, de levar a sua produção para comercializar. A questão também do turismo rural, que nós estamos retomando. Digo estamos porque normalmente a CI e a Matéria estão inseridas nessas ações. Então, é uma coisa que está se fortalecendo a questão do agroturismo, né? Nesse período de pandemia. As pessoas, como não têm a opção de eventos nas sedes dos municípios, no meio urbano, estão procurando mais, por exemplo, propriedades turísticas no meio rural, pontos, né? Para poder ter momentos que possam sair de suas casas, já que estamos Sim. em período de isolamento social. Então, de curiosidade, eu já disse para vocês que eu já passei várias vezes na porta da entrada de Jaguari, mas nunca entrei. O que seriam os pontos dessa interação turística do agro, né, lá em Jaguari? Qual os pontos que vocês poderiam nos dizer como referências, né, turísticas? Tem as grutas, né, o obelisco. As grutas. Tem o vinho Jaguari, que é muito forte lá também, a produção, né? Tem a cantina, muito bonito para conhecer. A Fabrício tem o Mirante do Chapadão. Chapadão é uma localidade onde tem concentrado os produtores de uva. Então, é uma região muito semelhante à Serra Gaúcha. Pois então, ali né? nós temos Sim, mirantes, nós temos várias propriedades que preservam, propriedades da época da colonização, que preservam as construções, que preservam objetos, a culinária, os próprios parreirais, onde é produzida a uva. Então, são pontos, tem a praia, tem o bar da praia, que é muito famoso. Não vai me dizer que na praia tem ondas, né? Aí seria um Ainda não. Ainda não? Então, são vários pontos que estão prontos para o turismo, né? E tão próximo a nós aqui, são o quê? 70 quilômetros de Santa Maria? 100 quilômetros. 100 quilômetros. É tão próximo, né? E parece que a gente está tão distante, né? Não sei como é que vocês percebem isso, vocês que falam bastante isso, da questão da interação. E Jaguari em relação a Santa Maria, essa interação existe? Tem que ser mais fortalecida? Enfim, o que vocês percebem dessa nossa relação Santa Maria e Jaguari? O que é muito forte, assim, essa codependência, na verdade, é sobre quanto à saúde, né? Jaguari depende muito de Santa Maria no setor da saúde. Esse é o que é a interação maior. Agora, em outros setores, não. Então, se precisa desenvolver. Se precisa desenvolver, sim. Claro, não estou dizendo que não só com Santa Maria, como a Fabrícia falou, com outras localidades menores ali, sim, ou mesmo até com Santiago, que é mais próximo, né? Fazer essa interação, né? Aí tu consegue desenvolver regionalmente. Mas então, isso é um dado interessante, Alice. A interação de saúde, Santa Maria, que de fato, né, aqui nós somos muito fortes nesse setor, né? Que atende quase toda a região, né? Não só para o lado, todos os lados, oeste, leste, né? Enfim, Santa Maria recebe muita gente de fora para ser atendido em outras especialidades de saúde. E isso acontece bastante, é a nossa referência. Santa Maria é a referência ainda de saúde para a região, né? Mas Jaguari é bem forte isso. Vocês destacaram a questão do Instituto Federal, mas ele não fica em Jaguari, né? Ele fica em... O Instituto Federal que fez a nossa pesquisa é o Núcleo de Gestão e Negócios de São Vicente do Sul, mas nós temos um IFAR em Jaguari também. Ele oferta cursos técnicos ou qual é o nível de oferta de cursos lá?
técnicos ou de graduação? O campus Jaguari oferta o nível médio integrado, técnico sim. integrado ao nível médio, curso de superior, licenciatura e também pós-graduação. Opa! Pós-graduação. Então, esse fica dentro do município. Fica na localidade do Chapadão. Do Chapadão, que vocês falaram que é um ponto turístico. Que é um ponto, é uma localidade bem diferenciada, porque ela fica muito próxima à sede do município, acesso asfáltico, muito fácil. E são propriedades que preservam muito a questão da época da colonização. Então, para o município centenário, que comemora, né, nesse mês 100 anos, né, remete muito, então, essas propriedades à época da colonização, enfim, que agora está sendo retomado. Até nós temos tido a oportunidade de rever imagens do município, como era antigamente, como está agora. Então, é o resgate histórico, né, que faz parte da história do município. E tem que ser, vamos dizer assim, retratado, porque mesmo que sejam 100 anos, né, comparado a outros municípios do Rio Grande do Sul e do Brasil, Jaguari é um jovem município, vamos dizer assim, mas tem tantas coisas, né, tem tantos potenciais que eu não conhecia, estou conhecendo agora com vocês, né? Enfim, e nós estamos tão próximos e nós não curtimos isso, né? Enfim, uma outra coisa que questionava vocês, que vocês falaram sobre a questão que, não que seja lá um polo, mas a questão da uva, né? E a questão dos vinhedos, enfim. Há uma pretensão de um dia Jaguari ser um grande polo, que nem o Vale dos Vinhedos, lá em Bento Gonçalves? Na verdade, Jaguari é conhecida como a terra do vinho. Vinhos de Jaguari são famosos, né? Sim. Já se teve uma maior produção, mas hoje em dia se qualificou muito a questão da produção, até pela tecnificação, né, da evolução. E os vinhos de Jaguari, da cooperativa agrária, que é a que agrega esses produtores que produzem a uva na comunidade do Chapadão, que também processa essa uva, que faz o vinho. Hoje em dia retém marcas de espumantes, diversificou muito a sua cartela de vinhos. Tem o supermercado da cooperativa, que é muito famoso no município, Mercado São José. Então, que vende a produção de vinhos. Vende a produção de vinho. E a venda também ela é regional e fora da nossa região, dos municípios da volta. Não saberia lhe dizer até onde vai essa venda dos vinhos, dos produtos da cooperativa agrária São José. Mas, enfim, é uma instituição que nos dá muito orgulho pelo produto, pela tradição, pela organização. Por tanto tempo está se mantendo, né, por ter se estruturado, começado com produtores. E hoje em dia ter crescido tanto na sua gama de produtos e na sua tradição de qualidade. Então, não digo que vá se igualar ao Vale dos Vinhedos, mas para a nossa configuração de região, de município, eu tenho muito orgulho em falar da cooperativa. E a cantina é muito bonita também, né? É um ponto turístico também. Eu fiz essa relação, porque eu imagino, como vocês estão falando aqui para nós, que vocês estão com vários projetos, né? A gente nunca se sabe, né? Pode ser que daqui 100 anos o Vale do Jaguari se torne como é hoje o Vale dos Vinhedos lá na Serra Gaúcha, né? Isso foi construído com pessoas que nem vocês, né, que tem que identificar as vocações, e vocês estão trazendo essa vocação como uma questão turística, e nada mais do que pensar positivamente que daqui 100 anos poderá ser. Como aqui o Vale da Quarta Colônia, aqui próximo a nós, né, Santa Maria, também. Se a gente for 50 anos atrás, o quanto evoluiu, né? Enfim, né? Uma coisa que eu queria questionar, essa questão, as linhas de acesso a Jaguari, é só a rodovia RS a 287, né? Sim. Enfim, tem esse projeto de duplicação, né, da 287, mas os projetos foram modificados e nem até Santa Maria parece que vai ser duplicado. Na verdade, seria bom que tivesse essa, não sei a opinião de vocês, que se tivesse essa duplicação, de repente, toda a 287 que
que o término dela é em São Borges, São não é Borges. Itaqui, né? Não sei se, aí eu posso Eu acho que estar São dizendo, Borges. mas seria interessante para o desenvolvimento da região lá, turisticamente, enfim, tudo, né? O que vocês acham sobre isso? A BR-287 ela é um ponto de ligação que liga a nossa região, eu digo a região Vale do Jaguari a Santa Maria, que seria um polo, né, maior, com mais recursos, que eu digo é uma cidade maior. Tanto a capital também, né, porque dá acesso por aqui. Mas eu acho que mesmo que não tenha obra de duplicação, eu acho que a manutenção dela é uma coisa assim o que tem chamado a atenção, porque são feitas manutenções seguidamente, continuamente. Então, teve um episódio, eu acho que há uns 15 anos atrás, que ela ficou muito danificada, era assim, o acesso era muito assim, era muito difícil. Uma viagem de Jaguari a Santa Maria, ou Santa Maria a Jaguari, levava 4 horas. Hoje, questão de 1 hora, nós estamos aqui. Mas as manutenções, elas têm sido regulares, porque é uma BR que passa muito fluxo, né, de transporte de grãos. Sim. Então, essa ligação é muito importante. Porque mesmo que nós não tenhamos os recursos em Jaguari ou nas cidades arredores, que nós possamos ter esse acesso, né? Seja aqui a Santa Maria ou, enfim, outros polos que possam dar o suporte necessário, né? Então, mesmo que não tenha duplicação, mas que pelo menos tenha essas manutenções contínuas, a conservação. Seria muito importante para o desenvolvimento. Muito importante, sim. Como a gente tem exemplos ali na região, né, de RS que não tem essa manutenção, sim, e acabam dificultando, claro, e mesmo limitando o acesso aos municípios, né? Claro, perfeito. Laísa, tu falou bem no início para nós a questão dessa interação que existe Jaguari, Santa Maria na questão do polo, na questão da saúde, não do polo. O que falta para Jaguari de se desenvolver na área da saúde? O que tu acha que falta lá para não para se tornar independente, não é isso, mas para ela crescer mais ainda, né, nesse setor? Nós vemos eu vejo como muito importante a questão do hospital, né, o fortalecimento do hospital. Nós temos, hoje não temos cirurgia lá, então por isso a dependência de Santa Maria, né, a alta complexidade ela é desenvolvida em Santa Maria. A saúde funciona muito bem em Jaguari, mas de média a pequena complexidade. Entendi. Cirurgias hoje não são realizadas. Sim. Né? E tu acha que há espaço? O hospital que tem lá é um hospital privado? Ou ele é vinculado a alguma instituição? Município. Ao município. Ele é municipal, então. Não há hospital privado lá, só o hospital municipal. É isso? Ele é administrado pelo IRDESE, o hospital. Que é um instituto, uma fundação? Isso, uma fundação. E aí não tem a alta complexidade, que aí tem essa interação com Santa Maria. Vinha Santa Maria. Isso é muito difícil ser feito lá, assim, no sentido do futuro, de tentar criar uma ala, não sei, enfim. Eu acredito que as ações estão se desenvolvendo, se encaminhando para isso. O hospital tem recebido recursos, tem investido em equipamentos, né, em exames, e eu acho que tem tudo para dar certo, né, esse fortalecimento. Porque se tem as condições, né, para se ampliar, basta ter um bom projeto para ser feito isso, né? Eu penso assim. Inclusive tem obras de ampliação, né? Vai ser implantado um centro especializado. Em traumatologia, né? Aí já está tendo esse processo de busca de ampliação. Sim. Enfim. A gente não falou, agora fiquei curioso na questão, a população total de Jaguari é em torno de? 12 mil habitantes. Uma cidade considerada de pequeno, médio porte, né? Enfim. Ela vem diminuindo, vem perdendo muitos habitantes ao longo do tempo, né? Vem perdendo muito. Ela chegou a ter 20 mil habitantes. Então, a questão da diminuição do meio rural
Sim. A maior parte era, hoje em dia nós temos quase que 50%, um pouquinho a mais na cidade do que no interior, então tá... Mas, Fabrício, isso é um fenômeno que acontece em todas as cidades do Rio Grande do Sul, a migração do rural para o urbano. Para o urbano, só que nós perdemos habitantes para outros municípios, para outras regiões, né? Principalmente o jovem, ele migra muito, né? Para regiões, para estudar, para regiões onde, por exemplo, a Serra, que oferta emprego pela questão, né, das indústrias, enfim, dos serviços. Mas eu penso que não é o número, né? Mas é a qualidade dessas pessoas, principalmente no rural, dessas pessoas que têm ficado, que têm permanecido e têm encarado esse desafio que é permanecer não só na agricultura, mas eu digo agricultura porque para mim é um cenário mais fácil de falar. Claro. Então essas famílias, esses jovens que optam por permanecer ali, é porque estão se adequando ao novo rural, às novas tecnologias de produção, aqueles que mesmo com as dificuldades, como nós tivemos esse ano, né, uma estiagem, permanecem ali, estão se preparando para a próxima safra. As pessoas do comércio, dos serviços que estão ali, né, mesmo com esse período de pandemia, estão inovando, estão mudando sua forma de trabalhar, né, estão se adaptando às tecnologias. Vocês falaram antes também da questão que ainda está muito lento o processo de digital, tecnológico lá, né? Enfim, a ACI tem alguma questão de um programa, um incentivo para alavancar isso ou está se encaminhando para se gerar um projeto nessa área? A ACI, a gente fez com o SEBRAE, né, como eu falei antes, essa parceria. Dentro desse plano de gerenciamento de negócios é trabalhado também essa ferramenta da transição para o digital. Então já está sendo feito. Isso, e nas nossas ações nós temos também incentivado, né, as lojas que tenham as redes sociais ativas, comecem a comercializar seus produtos, né, online também, porque até porventura, se vier a fechar novamente, as empresas têm uma opção de venda, né? Então, antes não se trabalhava dessa forma, né? Hoje a gente percebe que os empresários estão mais atentos a isso, né? Nós temos uma parceria também recente com uma jornalista que está fazendo um trabalho de mídias digitais, então ela está oferecendo desconto para quem é da CI. Então nós temos procurado incentivar nesse sentido. Tu diz essa relação é que incentivar as empresas para elas terem um formato mais digital. Digital. O e-commerce, é isso, né? Isso. Isso é fundamental, né, Luiz? Ou seja, todo comerciante, e eu acho que até no meio rural, né? A tecnologia está chegando lá, né? Deve chegar também lá no rural de Jaguari, com certeza, né? Até achei interessante, eu vi uma pesquisa que o meio rural, mas não é só de Jaguari, é do interior do estado, está usando 71% do meio rural utiliza a internet. Sim. É um dado bem relevante, né? E essa infraestrutura lá no município, ela é adequada para se desenvolver mais ou precisa ainda investimento nessa área? Eu digo de redes enfim, não é a nossa área, né, meninas? Sim. Mas eu digo os cabos, enfim, mais tecnologia, Wi-Fi, enfim, tá adequado ou precisa? Eu acho que ainda pela demanda crescente que foi um boom, né, da demanda da internet, do acesso até pela questão educacional, enfim. Sim, e também. as instituições também estão trabalhando de forma remota, então eu acho que ainda requer muito a disponibilidade do serviço de internet. Mas hoje nós vemos as famílias, por exemplo, do interior com mais acesso à internet do que a um sinal telefônico de qualidade. Então as famílias estão utilizando mais aplicativos, né, de mensagens. Sim. Hoje em dia é possível fazer transições financeiras nas instituições bancárias por aplicativos, né? Então a gente vê um grande percentual de famílias, de assistidos nossos da Emater com acesso, mas ainda há uma demanda grande de disponibilidade, né, de empresas que estejam estruturadas para disponibilizar esse serviço de internet. Mas a gente entende também que a demanda ela foi muito explosiva, né? Sim. Num curto prazo de tempo. Mas eu e acho aí, que é uma caminhada. A população estava na transição, mas se deparou com uma questão
externa, né, exógena, e aí teve que, enfim. Meninas, nós estamos no fim do nosso programa, infelizmente. Olha, eu aprendi um monte com vocês, sei tudo sobre o município de Jaguari hoje. Só falta uma coisa importante, eu tenho que ir lá visitar, né? Já falei para vocês aqui em off que tem um grande amigo que é de lá, né, e que já me convidou várias vezes, mas por questão de agenda não consegui ainda visitar. Vou pedir para vocês, de uma forma bem rápida, porque nós estamos bem apertados no tempo, que vocês fazerem as considerações finais, uma frase, e desde já estou dizendo assim, levem o meu carinho e meu abraço, e também aqui da TV Santa Maria, pelos 100 anos da cidade de vocês, e espero que tenham muito mais outros 100 anos para se comemorar. Eu sei que esse ano não vai poder fazer muita festa, muito evento, mas ano que vem, no 101, de repente, se agrega, né, tudo que não conseguiu ser feito nos 100 anos. Laís e Fabrício, por favor, suas considerações finais. Então, reforço o convite para visitar a cidade, conhecer Jaguari, né, a todos. E é uma cidade com muitas potencialidades, com muito turismo a ser desenvolvido, né, e nós da CI estamos buscando e fortalecer o comércio, a indústria, os serviços, né, e também através do turismo poder mostrar a nossa cidade, que é muito bonita. Muito bem, Fabrício. Nós queremos também, em nome da CI, Emater, agradecer as parcerias que nós temos no nosso município, porque são parcerias que fortalecem, que nos dão suporte para termos os resultados, né? E convidamos, né, assim que possível, conhecer o vinho Jaguari, né, provar desse produto que caracteriza o nosso município, o turismo, os pontos turísticos que são... Jaguari é conhecida como a cidade das belezas naturais, né, uma cidade histórica, centenária. Então, quem conhecer, quem visitar Jaguari, não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então, obrigado pela oportunidade de podermos divulgar aqui a nossa cidade tão querida, né, Jaguari. Não, a TV Santa Maria está aberta para isso. Então, esse foi o Frente a Frente, falando um pouco dos 100 anos do município de Jaguari, que vai completar agora no próximo domingo. Esse, então, foi o Frente a Frente, e esperamos encontrar vocês numa próxima oportunidade.